Pronto, agora começando a minha live de sexta-feira, né? Todas as sextas-feiras às 13 horas eu tenho essa live. Uma semana eu trago um tema e na semana seguinte eu faço uma live aberta, né? Para a gente fazer perguntas. Então é a live Pergunte para Lena. Então, essa live de hoje, eu estou trazendo um tema que é um tema bastante solicitado e que eu percebo que cria bastante aflição, tanto nas mães quanto nos pais e também nos adolescentes, né? Que é a questão da primeira vez. Primeira vez, quando é chegada a hora. Então, esse é o tema da nossa live de hoje e eu quero, então, primeiro dar aí boa tarde, né, para quem está chegando. Obrigada, Tuca, Kay, acho que é Cate, Gláucia, Meire, enfim, todo mundo que está entrando aqui agora para a gente começar essa live. E nessa live de hoje, então, é um tema que eu vou trazer. Então, eu vou trazer um tema. Primeiro, eu vou fazer uma espécie quase de uma aula, né, para poder falar para vocês, Kate. Legal, Kate, obrigada. Para que eu possa trazer aqui para vocês um pouco do que eu penso a respeito desse tema, né? A primeira vez, como é que a gente lida com essa primeira vez. E depois, então, se não der tempo de fazer perguntas, a gente tem na próxima sexta-feira, aí vocês vão anotando as perguntas de vocês, eu farei o possível, né, para responder as perguntas que der. Mas acho que hoje o mais importante, né, onde eu estou pondo o meu foco, é mais em trazer para vocês um conteúdo sobre o que é a primeira vez, né, para a gente conversar aqui sobre o que é, não o que é a primeira vez, mas para a gente conversar sobre o que a gente fala com os nossos filhos sobre a primeira vez. De que forma eles estão encarando essa questão da primeira vez e como que eu posso ajudá-los a entender ou até mesmo como é que eu diria, a decidir, né? Quando é o melhor momento para ter essa primeira relação sexual? Esse é um tema que eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas mães não aguentam nem pensar nos seus filhos namorando, quanto mais pensar na possibilidade dos seus filhos tendo essa primeira vez. Não é? Mas hoje à tarde nós vamos ter essa conversa gostosa sobre esse tema que, embora seja um tema polêmico. Boa tarde, Deise. Boa tarde, Renata. Muito bom ter vocês aqui comigo. E eu sei que é um tema difícil, mas eu vou tentar transformar esse tema, né, trazendo para vocês aqui o que está acontecendo e ao mesmo tempo para que a gente aprenda. Então, antes de começar a falar, uma coisa que eu acho que pode ser muito legal para a nossa conversa é a gente não ouvir a conversa julgando, né? Já dizendo, não, isso não vai acontecer com meu filho, não, isso não vai acontecer com a minha filha. Vamos ouvir, né, o que eu tenho para dizer aqui para vocês, lembra o teste lá, o teste não, o exercício, né, da audição, que é muito importante, e a gente poder conversar a respeito desse tema de uma forma que a gente aprenda juntas, né? Eu vou trazer para vocês a minha visão, vocês têm a de vocês, e aqui a gente vai poder fazer uma troca e com isso a gente aprender juntos. Essa é a intenção dessa live de hoje. É um tema extremamente polêmico, é um tema bastante delicado, mas é um tema extremamente importante, que é sobre a primeira vez. Então, o que eu trouxe aqui para a gente conversar sobre a primeira vez? Então, quando a gente pensa na primeira vez dos nossos filhos, pode ser uma coisa que nos deixe preocupadas, nos deixe angustiada. Mas o que a gente não pensa é que esse mesmo assunto, ou esse mesmo tema, também pode ser algo que esteja preocupando os nossos filhos. Ou seja, que a nossa filha esteja preocupada com essa decisão, que o nosso filho esteja preocupado com essa decisão. E a gente, muitas vezes, a gente estabelece que os nossos filhos não estão pensando nisso
E a gente finge, né? Finge entre aspas, porque não é porque a gente finge de propósito, não é? A gente faz isso porque a gente acaba negando que essa possa ser uma situação que exista na cabeça da nossa menina ou na cabeça do nosso menino. Então, a tendência da gente é negar. E aí, quando a gente nega, porque a gente passa a olhar os nossos filhos como se eles fossem uma extensão nossa e não uma pessoa em si mesma, que está na adolescência e que, chegando na adolescência, toma um banho de hormônio, e ao tomar esse banho de hormônio, muita coisa muda na vida deles, principalmente o jeito dele pensar, o jeito dele agir, o jeito dele olhar para um menino, olhar para uma menina. Tudo aquilo que antes parecia ter um significado mais infantil, um significado mais de curiosidade, agora, quando chega na adolescência, o significado das pessoas, o significado das situações, elas mudam de figura. Então, aquela intenção que ele tinha ou ela tinha em relação a um determinado garoto, aqueles meninos que eram muito chatos e que só irritavam as meninas, agora passam a se tornar pessoas interessantes, pessoas que elas despertam um novo olhar. Então, nesse momento da adolescência, é um momento que ela começa, tanto a menina quanto o menino, eles começam a desenvolver um processo, né, que é um processo de aprendizagem para amanhã ou depois ela de fato poder namorar, poder ficar não com o intuito, né, do ficar, como eu já conversei aqui com vocês, do ficar simplesmente pelo treino de papel, mas o ficar porque de fato aquele garoto ou aquela garota, aquela pessoa interessa para ela, interessa para ele. Então, esse ficar agora, né, na adolescência, ou seja, depois dos 12, 13 anos de idade, começa a ter um outro tipo de significado. Quando eles estão ali por volta dos seus 9, 10, 11, 12, ainda esticando mais um pouquinho, é um momento, né, que a gente chama do período do grande amigo, da grande amiga. Freud chamou esse momento de o período da homossexualidade. Ele chamou essa fase da fase homossexual. Então, nesse momento, Freud dizia que as pessoas, que tantas meninas quanto os meninos, eles se interessam apenas por pessoas do seu mesmo sexo. Já o Vitor Dias, ele traz esse mesmo conceito, só que ele coloca que esse é um momento que ela sim se interessa pela pessoa do seu mesmo sexo, mas não é um interesse sexual, nem porque ela é daquele sexo, mas sim porque essa pessoa se torna a sua referência para poder aprender a ser e a se comportar como mulher ou a se comportar como homem. Então, o que acaba acontecendo? Essa figura do grande amigo e da grande amiga é como se fosse a sua cara metade para ela experimentar ser do jeito que ela é, ou experimentar ser do jeito que ele é. Então, nesse momento, eles ficam para treinar esse papel, para saber se está acertando, se está feliz com o jeito dele ser assim mesmo. Então ele vai vendo na amiga, ou vai vendo no amigo, e aquele amigo, aquela amiga vai servindo de referência para que ela possa desenvolver esse seu papel. Agora, quando chega lá por volta dos 13 anos, mais ou menos, eu estou pondo aqui idade, gente, mas isso não tem uma idade certa, tá? Vocês estão ouvindo o barulho de um pássaro, né? Esse pássaro, ele resolveu cantar agora, na hora que eu estou aqui conversando com vocês. Acho que ele quer conversar comigo também. Ele está encantado aqui pelo tema. Bom, então voltando, quando ela chega aí por volta dos seus 12, mais 13, 14 anos, é um período que o Vitor Dias ele chama como o período do amor platônico. É um período que a pessoa se encanta, já aprendeu a ser do sexo que ela é, ou seja, já aprendeu a ser homem, já aprendeu a ser mulher, mas ao mesmo tempo, ela ainda não está segura. Ele ainda não sabe muito bem o que ele vai fazer com essa pessoa. Então eu lembro muito da história de uma garota que ela tinha por volta dos seus 12 anos, e aí ela ficou com um garoto.
ficou com esse garoto e depois, como a mãe exigia muito que não, na minha casa ninguém fica, aqui na minha casa as pessoas namoram. E aí ela começou a namorar com esse garoto. Só que quando ela começa a namorar com esse garoto, ela não sabia o que fazer com esse garoto. Eles estudavam na mesma escola. Então, quando chegava na hora do intervalo, ela achava aquilo, sabe, a coisa mais chata desse mundo. E ela dizia assim, ele é um mala, sabe, porque não era com ele que ela queria ficar naqueles momentos. Ela queria ficar naqueles momentos, era conversando com as suas amigas. Então tem um determinado momento que a garota ainda não está pronta, que ela fica para treinar o papel, para poder treinar beijar, para poder treinar ser atraente, para treinar trocar carícias, para treinar estar com o outro, mas esse outro ainda não tem uma importância para ela. Isso vai começar a acontecer mais adiante, quando ela aprende, né? Então, por exemplo, quando Freud fala que esse é o momento que ele chama, deu o nome da fase de homossexual, é porque essa ligação com essa grande amiga que dá esse parâmetro do aprender a ser do sexo que ela é, ou esse grande amigo que dá o parâmetro dele aprender a ser do sexo que ele é, esse grande amigo e essa grande amiga, eles têm uma ligação muito grande, né? Eles têm uma ligação psíquica muito grande. Pode acontecer atividades sexuais entre eles? Pode, mas não é obrigatório que aconteça atividades sexuais entre o grande amigo e a grande amiga. Então é muito mais um gostar, né, intrínseco ali, mais uma intimidade psíquica do que propriamente uma intimidade física. Mas quando chega no amor platônico, nesse amor platônico ele começa a treinar mentalmente. É uma fase onde eles começam a experimentar, mas muito mais na sua fantasia, ainda treinando, para depois então, de fato, conseguir estar com aquela pessoa e saber o que fazer com aquela pessoa. Fazer com que aquele garoto deixe de ser mala, né? Fazer com que aquele garoto ou aquela garota, de fato, seja uma companhia que ele deseja estar por muito tempo do seu dia com ele ou com ela. Então, nesse momento é que eles estão prontos para se relacionar com o outro, que é um momento que o Freud chamou aí de fase heterossexual e que o Vitor Dias também dá esse nome de fase heterossexual e que esse outro não necessariamente é alguém do sexo oposto. Esse outro pode ser qualquer outra pessoa. Na minha concepção, ela se chama heterossexual porque essa pessoa com quem a gente tem que lidar agora não é mais a pessoa igual a mim. É uma pessoa diferente de mim, que não sou eu, porque na fase do grande amigo e da grande amiga, eu estava lidando, era comigo mesmo. Então, o meu homo era o homo eu e eu mesma. Agora, o meu hétero sou eu e outro alguém que não sou mais eu. Então, eu tenho que aprender a entender essa pessoa e estar com essa pessoa. Então, esse é um momento que, obviamente, nesse processo todo, a nossa filha e o nosso filho estão conhecendo pessoas, eles estão entendendo, né, como se relacionar com essas outras pessoas. E nesse meio tempo, obviamente, com todo esse banho de hormônio que eles receberam, os estímulos físicos, né, e os estímulos emocionais e os estímulos sonoros vão todos criar aí uma grande excitação, principalmente quando eles se encontram apaixonados. E aí, nesse momento, o que vai acontecer? Nesse momento, eles vão ficar juntos. E se tiver liberdade, se tiver intimidade e se tiver, o mais importante, privacidade, pode ter certeza, a relação sexual pode acontecer. E aí é que vem a grande questão. E como é que eles estão encarando isso? Por que essa primeira relação sexual vai acontecer? Por que eles, sabe, não esperam para ter a primeira relação sexual naquele momento que eu, como mãe, gostaria que a minha filha tivesse ou que o meu filho tivesse? Como é que o meu filho e a minha filha estão vendo essa questão? A questão da virgindade não importa mais? Claro que ainda importa.
E eu digo até com uma certa tristeza, porque ainda tem em relação à virgindade um olhar, né? Parece uma coisa mesmo do, sabe, eu costumo dizer que é o fantasma da virgindade. Ele ainda continua rondando as mentes tanto das meninas quanto dos meninos, infelizmente. Porque isso só traz, tanto para um quanto para outro, só traz para eles, não é, desconforto, angústia, insegurança, sofrimento, em vez de, sabe, eles esclarecerem essa questão da virgindade e entender o que isso significa. Então, durante muito tempo, a virgindade, ela foi um elemento importante na nossa vida, porque a virgindade, ela era uma forma, ela era um jeito que a sociedade tinha de preservar a sexualidade da mulher por um motivo muito especial, que era um motivo de garantir, quer dizer, especial para a questão econômica da sociedade, né? Que era garantir que pelo menos esse primeiro filho fosse filho deste homem com quem essa mulher tinha se casado. Então veja, o primeiro filho sempre foi o filho mais importante. E não era só porque ele tinha nascido primeiro, era porque ele tinha uma probabilidade maior de ser um filho legítimo. Então, por conta dessa questão, nós mulheres, tivemos, né, toda uma sexualidade que foi altamente reprimida. Então, quanto mais inocente fosse essa menina, melhor seria essa garota para ser uma esposa. Quanto menos ela soubesse sobre sexo, melhor seria para que ela, né, não se envolvesse com outro homem. Então, toda uma série de repressão foi criada. Claro, existia também uma repressão em cima do comportamento masculino, mas em cima do comportamento feminino havia uma repressão muito grande para que essa mulher, ela nem sonhasse em fazer sexo, quanto mais fazer sexo. Porque assim era o único jeito que se tinha de garantir que pelo menos esse primeiro filho fosse filho do homem com quem ela tinha se casado. Não é à toa que quem é rei é sempre o primeiro filho. Por que que o segundo filho não pode assumir a coroa? Se um dia a rainha Elizabeth resolver morrer, né, quem é que assume? É o Charles. Mas se o Charles morrer, quem é que assume? Não é o Andrews, o irmão dele. Quem vai assumir é o primeiro filho do Charles. E assim, só o primeiro é quem tem essa garantia. E isso vem em função dessa questão da garantia de que o primeiro filho ele tinha mais certeza, né, de ser o filho daquele rei. Porque da mulher a gente sabe quem é o nosso filho, mas os homens não sabiam até bem pouco tempo. Foi só nos anos 80, né, quando surge aí, como é que eu diria, o teste de DNA, é que então a gente passa a ter esse conforto, que é o conforto de que agora os homens sabem também quem são os seus filhos. Então, nesse sentido, não tinha mais por que segurar a virgindade da menina, não tinha por que ficar massacrando a sexualidade da mulher, não tinha mais por que ficar atormentando e reprimindo a sexualidade da mulher como se a mulher não tivesse direitos sexuais. E nós, mulheres, temos todo e total direito sexual, inclusive de decidir quando é o melhor momento e com quem a gente quer ter a nossa primeira relação sexual e todas as outras que a gente resolva ter na nossa vida. Então, quando se detecta o teste de DNA, esse teste de DNA faz o quê? Ele faz a nossa sociedade afrouxar as suas regras e os seus valores com relação a essa tomada de decisão da primeira vez. Então agora a menina não precisa mais ser virgem para poder o homem ter certeza de que esse filho é filho dela. Então veja bem,
essa garota agora vive num mundo onde a sociedade, ela não cuida mais para que a garota preserve essa sua virgindade. Ela vive numa sociedade que, claro, você ainda vai encontrar famílias que querem que a sua filha case virgem. Tem famílias que acreditam que não, que o sexo só pode acontecer depois do casamento. Mas existem muitas famílias que já percebeu que isso hoje, para uma realidade onde os nossos filhos podem viver com liberdade e com privacidade, no momento onde todos esses sentimentos estão vindo à tona, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, é muito difícil que o nosso filho e a nossa filha consiga segurar esse seu desejo de fazer sexo até um casamento, quando, por outro lado, hoje, o casamento, ele é adiado por muito mais tempo. A gente investe muito mais e trabalha muito mais com os nossos filhos. A ideia deles se formarem, deles terem uma profissão, deles serem dono da sua vida, principalmente das nossas meninas. As nossas meninas hoje não são mais criadas para o casamento, não é? Até o casamento faz parte, mas não é mais como era antigamente. O que a gente quer é que as nossas meninas sejam autônomas, que ela tenha a liberdade dela e que ela não dependa mais de um homem para poder ela sobreviver. Não, ela pode ter a profissão dela e ser o que ela quiser na vida dela. Então, hoje, esse casamento se torna uma realidade cada vez mais distante daquela idade que ela começa a sentir desejo sexual. E da idade do menino que ele começa a sentir um desejo sexual, agora propriamente dito. Um desejo sexual com um intuito erótico, um desejo sexual com esse intuito de chegar, né, a um orgasmo, chegar a um prazer pleno, erotizado. Então, olhando para esses dois lados, a gente querer acreditar que só porque a gente quer, nossa filha e nosso filho só vão ter a primeira vez no dia que a gente quiser, isso não vai acontecer. Eu sinto lhe informar. Principalmente dentro das circunstâncias de vida que vivem os nossos filhos. Se na minha época, a minha mãe, meu pai não queriam que eu casasse... queriam que eu casasse virgem, né? Ou seja, o que acabava acontecendo? A sociedade dava um jeito de cuidar para que a gente não tivesse intimidades com os nossos namorados. Então, se ia para uma festa, ia acompanhado, se você namorava na porta de casa, não tinha muito tempo para ficar ali junto, não tinha intimidades, não tinha muitas intimidades e principalmente privacidade, e mesmo assim a gente dava jeito, né? Mesmo assim a gente conseguia burlar essas situações. Imagina hoje que esses adolescentes vivem num mundo muito mais liberal. Então o melhor caminho não é a gente ficar na esperança que eles vão cumprir com a nossa expectativa, mas sim ficar aí na esperança, né? Na certeza de que uma boa conversa com ele, sabendo o que ele pensa, né? o que ele precisa entender, pode ajudar muito mais a gente a ajudá-los a tomar uma decisão muito mais assertiva do que se a gente ficar aí imaginando só diante daquilo que a gente gostaria. E mais, né, a gente vê aí também que esse fantasma da virgindade não é só... Embora, né, eu tenha mostrado para você que ele não deveria mais existir, né? Porque hoje a gente não mede mais o valor de uma mulher por essa condição moral em relação à sua sexualidade, se a sua sexualidade é pura, né? Se ela não sabe de nada, muito pelo contrário. Hoje é importante sim que elas saibam das coisas, porque elas, para poder se defender, elas precisam, né? Elas precisam entender o que está acontecendo ali com elas e, portanto, nesse momento, o que elas precisam é apagar essas angústias, né? E a gente vai ver que as meninas ainda têm muito medo. Você ainda vai encontrar meninas, não é, que elas, por exemplo, elas têm medo de usar um absorvente íntimo, não é, tipo aqueles absorvente interno, e que esse absorvente possa romper o seu ímã. A gente vê medos das meninas que, sabe,
que elas têm medo de se masturbar e na masturbação ela romper esse ímen. A gente vai ver, né, uma vez eu participei de uma pesquisa no Instituto Kaplan, a gente fez uma pesquisa porque a gente achava muito interessante que a gente perguntava para as meninas e para os meninos sobre sexo, se eles já tinham feito sexo, e quando eles faziam sexo oral ou sexo anal, eles diziam que não. E aí a gente fez, né, uma pesquisa sobre isso, e era muito interessante. E de fato, para a grande maioria, eles só consideravam fazer sexo quando o sexo era um sexo com penetração vaginal. E quando o sexo era com penetração anal, ou então ele era sexo oral, não era considerado sexo. E essas são as principais práticas que elas fazem para poder preservar a chamada virgindade, né? Então, a virgindade, que teoricamente é aquela condição de que você nunca teve um relacionamento sexual, uma intimidade sexual, nesse caso se tornou uma situação aonde é só a relação homem-mulher, vaginal, penetração do pênis na vagina, que conta como sendo uma relação sexual. Então, veja, gente, isso acaba criando mais problemas. Tem garotas que têm a relação sexual, mas quer permanecer virgem, né? Ou seja, virgem com o ímen intacto. Como o ímen não está mais intacto, chega a fazer a cirurgia. A cirurgia plástica para recompor esse ímen. Gente, isso é uma coisa de louco. Ainda em pleno século XXI, a gente pensar que existe essa possibilidade. Isso é uma agressão para essa garota. E tudo isso porque ela entende ainda que ter o ímen intacto é a coisa que, sabe, que merece a maior preocupação dela, quando não é exatamente essa questão do ímen intacto, como a gente vai ver aqui, né? Então, o maior temor delas também, gente, que aí sim, que é onde a gente, como pai, como mãe, além de desmistificar essa questão da virgindade, a gente precisa estar atento, é a questão da dor. Muitas meninas, sabe, e o mais engraçado são os meninos. Tem meninos muito queridos que eles mandam assim: eu vou ter a minha primeira vez com a minha namorada e eu queria saber um jeito dela não sentir dor. Então, veja, o desconhecimento sobre o tema faz com que eles fiquem apavorados. Não é só a gente que fica apavorada, não. Eles também ficam apavorados, né? Quando eles pensam nessa possibilidade da primeira vez. Então, muitos deles não sabem nem como é que é a vagina direito. Então, como é que vai ser essa minha primeira vez? Como é que eu vou, sabe, me relacionar com essa garota? Como é que eu vou, ou se for com um garoto, com esse garoto, não sei. A gente tem aí várias possibilidades hoje. Então, nessa situação, o fantasma da virgindade ainda atormenta por várias questões, né? E para você ter uma ideia, ele atormenta tanto porque agora não é só apenas uma questão, não é tanto uma questão se a garota é legal ou não é legal, ou é boa ou é ruim porque ela é virgem ou não é virgem, mas também isso atormenta no sentido da credibilidade, da confiança. Então, muitas vezes, eles desconhecem como é que o ímen é e como é que ele funciona. E, portanto, quando a garota, por exemplo, não tem um sangramento naquela primeira relação sexual, tem garotos que ficam, será que ela é virgem mesmo? Será que ela ainda tinha um ímen intacto? Ou ela mentiu para mim? Então, essa questão do mentiu para mim, não é, que foi o que eu recebi muitas mensagens de garotos que, quando acontecia isso, ele falou assim: eu estou aqui, me ajude, porque eu estou prestes a terminar o meu namoro, porque eu acho que a minha namorada mentiu para mim. E o mentir para ele não era tanto no sentido de porque ela não era mais virgem, mas de ter dito que era. E ele, por não vê-la sangrar, achava que ela tinha mentido para ele. Bom, gente, o ímen nem sempre ele primeiro, nem sempre ele rompe, né? E nem sempre ele sangra. O ímen, ele só vai sangrar quando a ruptura do ímen, né? O ímen está ali na entrada da vagina. Agora ficou difícil aqui fazer
um gesto, um gesto estranho. Então o ímã está aqui, ó, no contorno da vagina, né? E nesse contorno da vagina, ele tem uma abertura. E essa abertura do ímã, essas aberturas são de vários tipos. Então a gente tem o anular, a gente tem o bilabiado, a gente tem o cibriforme, a gente tem o septado, a gente tem o separado, a gente tem também o complacente, que é aquele ímã que a gente chama de ímã elástico. E aí, o que acaba acontecendo? Nesse ímã elástico, é o tipo de ímã que não rompe nunca. Então, quando é que ele rompe quando essa mulher tem um filho de parto normal. Aí ele rompe. Por quê? Porque ele tem uma borda mais fininha, né? Uma abertura maior, uma borda mais fininha e mais maleável. Então, quando a mulher dilata para ter uma relação sexual, ele dilata junto. E aí ele não rompe. Então, essa garota, ela vai continuar, segundo essa concepção, né, de virgindade, que é de romper o ímã, ela vai continuar virgem pela vida dela até que ela tenha um filho de parto normal. E o ímã mais comum é o ímã anular, que é um ímã que tem uma borda um pouquinho mais espessa, mais grossinha, né, mais grossa não, mais larga. Ela tem uma abertura por onde vai sair a menstruação, né, por onde vai sair as secreções da mulher. E quando ela está excitada e que ela dilata, ele é capaz de romper. E quando é que ele rompe? Aliás, quando é que ele sangra? Ele sangra quando essa ruptura do ímã, ela descola aqui na bordinha. Não é quando ele rompe aqui em cima que sangra, é quando ele rompe aqui embaixo. E aí ele pegou aqui embaixo, porque o ímã mesmo, ele não tem nervo, ele não tem vaso sanguíneo. O que tem vaso sanguíneo é aqui embaixo, né, onde ele está grudado. E aí se ali onde ele rompeu tinha um vaso sanguíneo que poderia ser uma artéria, vai sangrar muito. Se ali era um vaso sanguíneo, né, que tinha uma, como é que diz? Que tinha uma veia, então ele vai sangrar menos. E se não tinha, se naquele lugarzinho não tinha, passava nenhum vaso, não vai sangrar nada. Então não é todas as vezes que a garota vai sangrar quando ela tem uma relação sexual pela primeira vez, tá? E a questão da dor? Como é que fica aí a questão da dor? Essa questão da dor, como diz os meninos, não tem aí um analgésico para a gente passar? Não, não é uma questão de analgésico, porque o analgésico não vai, porque a dor não é dessa ruptura do ímã, a dor é da relação, a dor é do fato dessa garota não ter se excitado o suficiente para poder receber esse pênis de forma adequada. Então, ela vai sentir dor em função de um despreparo físico, tanto dela como um despreparo sexual, né? Tanto dela quanto do garoto. Daí a importância de ambos aprenderem sobre sexo e sexualidade para que essa relação aconteça, né, dentro da sua conformidade, ou seja, com carinho, com desprendimento, com uma série de situações que são importantes para que ela relaxe, não é o que ela relaxe, que fique lá relaxada, mas relaxe na entrega, para que seja capaz de se entregar. Então, quando a mulher consegue se entregar, a mulher consegue lubrificar, ela consegue se excitar. E ao se excitar, ela prepara a vagina para poder receber esse pênis. E aí, quando o pênis vem num momento que a mulher ela está extremamente excitada, o que vai acontecer? Ela vai estar receptiva. Então, ele vai deslizar pela vagina. Ele não vai raspar essa vagina, ele não vai forçar essa vagina. Ele vai ser acolhido por essa vagina. E é isso que vai fazer com que essa relação aconteça de forma gratificante. Agora, se a garota fica tensa, se ela está preocupada com uma série de questões, o que vai acontecer? Ela vai ficar tensa. Na hora que esse garoto, se ela já está com medo, acha que vai doer, se esse garoto não fez, não cuidou, se ela também não cuidou, não informou, se eles não desenvolveram uma intimidade, essa garota e esse garoto, nessa hora, não vão saber fazer isso direito. E aí ela vai sentir dor, vai ficar preocupada. Quando ela fica preocupada, ela fica tensa. Ao ficar tensa, o que acontece?
ela não se excita adequadamente. E ao não se excitar adequadamente, ela não vai receber esse pênis da forma que precisava. Ele vai chegar lá, vai doer, ela vai se contrair, ele então vai forçar, e ao forçar, dói mais ainda, mais ela se contrai, e essa experiência pode não ser uma experiência positiva. Portanto, gente, é muito importante que tanto esse garoto quanto essa garota saiba que para ter a primeira vez não é apenas uma questão, não é apenas uma questão da gente ter tesão, né? Da gente estar ali, ter desejo e pé buft e acabou, não. Pra gente poder ter essa primeira vez de uma forma prazerosa, quer dizer, claro, a experiência sexual é algo que a gente vai conquistando ao longo da nossa vida. Não é de primeira que a gente está pronto e que tudo vai acontecer. Mas também não precisa ser traumática. E para não ser traumática, a gente tem que ter alguns elementos, alguns entendimentos para que essa primeira relação aconteça no momento que a gente dê conta. E que isso não se torne um fato negativo na vida dessa garota ou na vida desse garoto. E mais sim, algo que, sabe, que ele lembre com prazer, que ele lembre, e que ele lembre não, que ele viva e ela viva com prazer e viva com descontração. Isso é o mais importante. A primeira relação sexual, o ideal é que ela não seja uma coisa pesada, uma coisa que vai gerar culpa, uma coisa que vai, sabe, trazer para essa garota, esse garoto, marcas que podem ser muito cruéis ou mesmo difíceis de serem curadas. Não, é para ser algo que seja positivo para a vida deles. Então, essa questão da dor é uma das questões que faz com que essa primeira relação traga marcas muito difíceis para muitas mulheres, e principalmente, né? Às vezes também traz experiências muito traumáticas para os meninos, porque não é só a menina que não está preparada. Muitas vezes o menino também não está preparado. Tanto o menino quanto a menina, eles não nasceram sabendo fazer sexo. Claro, existe todo um instinto natural da gente, claro que existe. Mas existe uma série de questões ligadas à nossa sexualidade que não basta só o instinto. A gente precisa de mais que isso. A gente precisa entender o envolvimento, a gente precisa entender os valores, a gente precisa entender as expectativas, a gente precisa entender uma série de fatores que fazem parte, que se isso a gente não conversa com o nosso filho e com a nossa filha, vai ficar muito difícil para eles aprenderem sobre isso. Por isso que, sabe, eu chamei tanta atenção. Quando é chegada a hora? Né? Antigamente, para os nossos pais, principalmente para os meus pais, quando era chegada a hora, estava muito claro. Os meninos, quando eles ejaculavam, e as meninas, depois que casavam. Claro, e a gente ainda vai encontrar hoje famílias que pensam desse jeito, como pensava meu pai e minha mãe. E tem muitas outras famílias que já não pensam mais assim, que sabem que existe hoje essa autonomia e que esse garoto ou essa garota vai decidir ter uma relação sexual, independente do fato de estarem casados. Portanto, o importante é que eles aprendam a olhar e a descobrir quando que eles estariam preparados para ter essa primeira relação sexual, né? Então, o fato do garoto ejacular é um marco? Não, o fato dele ejacular significa que se ele tiver um relacionamento sexual, ele pode engravidar uma garota. E a garota, quando menstrua, é o momento? Também não. Isso só marca que se ela tiver uma relação sexual, ela é capaz de engravidar. Então, a ejaculação e a menstruação é um marco na nossa capacidade reprodutiva. Mas a nossa capacidade sexual, não necessariamente isso vai ser um marco. Então, o que a gente precisa é, sabe, olhar para essa relação sexual com novos critérios, né? A gente vê que hoje, quando eu estava preparando essa live, eu fui olhar umas pesquisas, né? E vi uma pesquisa que saiu na Inglaterra, onde eles chamam inclusive de relação sexual competente, eles dão um nome lá de primeira vez com competência, quando essa garota ou esse garoto, ela tem como é que diz? Tem uma relação sexual que ela
faz uso de contraceptivos, que ela tem autonomia dessa decisão, que ambos os parceiros estão igualmente dispostos a ter essa relação sexual e que essa primeira vez aconteceu no momento que ambos julgavam que era o melhor momento para isso acontecer. Mas eu acho que esses novos critérios são critérios assim muito estáticos, né? Porque não levam em conta outras questões. Isso pode ser um parâmetro, mas não é só isso, né? Então, eu acho que, assim, existe a questão dos nossos valores, existe a questão das nossas expectativas, né? Com relação à sexualidade, que também precisa ser levada em conta. E por isso, eu criei aqui um exercício que eu vou passar aqui para vocês testarem, né? Para vocês experimentarem e depois me conta se funcionou, né? Manda aí no meu direct ou coloca aqui nos comentários, se não quiser mandar nos comentários porque não quer expor o seu filho ou a sua filha, manda no meu direct, manda quem tiver meu WhatsApp, no meu WhatsApp, enfim. Mas o que eu acho interessante é que esse exercício é um exercício que eu trouxe aqui para vocês, porque ele vai fazer com que você conheça o seu filho, que você conheça a sua filha, né? Saiba exatamente, não sei se exatamente, né? Mas você tem uma ideia do que ela pensa e como ela pensa essa primeira vez. Então, o que eu pensei aqui foi de vocês conversarem com o seu filho e a sua filha e pedir para que eles pensem nessa primeira relação sexual. Não cheguem direto, filho, vamos falar sobre a primeira relação sexual. Comece contando de vocês. Comece contando como era para vocês quando vocês decidiram ter a primeira relação sexual. Depois, vocês perguntam para eles, e para você, quando é que você acha que deveria acontecer a primeira relação sexual? Tem uma idade que vocês acreditam que seja esse melhor momento? E aí, o que vai acontecer? Eles vão falar para você. Muito bem. À medida que eles forem falando, você pede para que ela feche os olhos e imagine essa primeira relação sexual. Idealize tudo que ela gostaria ou ele gostaria que acontecesse nessa primeira relação sexual. Você pode até brincar, dizer, não precisa entrar nos detalhes das carícias, né? Mas que ele pense, ou que ela pense, como é que ela gostaria que acontecesse, com quem, em que lugar, em que condições, né? Enfim, ela descrevesse a sua relação sexual ideal, tá? Uma vez que ela escreveu ou ele escreveu a sua relação sexual ideal, aí você não precisa ter acesso a isso. Eu sei que você vai ficar morrendo de curiosidade. Eu também fico, mas não é por aí que a gente vai poder, porque se a gente tiver acesso ao que ele escreveu, eles não vão se colocar de uma forma mais espontânea. Então, você já avisa de antemão que você não vai ler o que ele escreveu, tá? O que nós vamos fazer com essa conversa é o seguinte, eles vão escrever e aí você vai pedir para que eles listem tudo aquilo, né? Tudo aquilo que ou seja, que eles acham que nesse momento eles têm a favor, né? Ou seja, que ele já está pronto para dar conta, ou aquela relação, aquele relacionamento favorece, e tudo aquilo que ainda ele não dá conta ou que aquela relação não favorece. Manda eles fazer, eles vão fazer uma lista meio grosseira, assim, com quase nada escrito ali, provavelmente. Mas aí vocês vão pegar e vão conversar com eles sobre os elementos facilitadores e os elementos sabotadores. Então, existe, quem quiser depois ter acesso a esses elementos sabotadores e os elementos facilitadores, eu tenho um texto no meu blog, lá no lenavilela.com.br, lá no meu site, que nesse meu blog tem um artigo exatamente com esse título da minha live, primeira vez quando é chegada a hora, e lá está descrito todos os sabotadores e facilitadores, todos não, alguns mais importantes para a gente conversar com os nossos filhos. E aí o que você vai fazer? À medida que você vai trazendo, você puxa uma carta, você não diz para a sua filha ou para o seu filho se aquilo é um sabotador ou se aquilo é um facilitador. Você simplesmente traz, por exemplo, para eles informação sexual, informação sobre sexualidade. E
Diz assim, ó, essa carta aqui traz informação sobre sexualidade. É uma coisa que você acha que você tem? Se ela disser que sim, que ela acha que tem informação sobre sexualidade suficiente para uma relação sexual, vai lá e marca um pontinho, né? Marca um número 1. Aí você depois traz um outro elemento, como por exemplo, felicidade, leveza, se num momento como esse ela ia se sentir tranquila, tal. Se ela disser que sim, você coloca lá outro pontinho. Tudo isso aí é facilitador. Aí você traz por exemplo, você tem vergonha, né? E como é que tá a vergonha? E como é que fica a vergonha? Como é que tá essa questão da vergonha para você? Como é que você se sente? E se ela disser, não, isso é uma coisa que eu tenho também, eu tenho vergonha, tal. Então isso é um outro ponto no ponto dos sabotadores. E aí você vai trazendo um outro, por exemplo, inexperiência. Ah, não, eu me sinto muito inexperiente, então é um outro ponto para sabotador. Ah, será que e se acontecesse por um acaso uma relação agora, você se sentiria culpada? Se ela disser, não, eu não me sinto culpada, então não tem ponto nenhum de sabotador ali. Então ela bota 0 para a questão da culpa. E pressa, se o ambiente onde isso iria acontecer era um ambiente que teria que ser feito com pressa ou teria que ser feito com tranquilidade, ah não, nesse lugar aqui que eu imaginei tinha que ser meio rápido porque alguém poderia chegar. Então é mais um ponto para o sabotador. Então depois, ao final da conversa, vocês então vê com elas quantos sabotadores, quantos tinham de ponto de sabotador e quanto tinha de ponto de facilitador. E aí vocês fazem uma conversa a respeito dessas questões, porque essas são questões que são extremamente importantes, né? Para que a menina possa, e o menino também, por exemplo, das questões é o medo da gravidez, o medo das doenças sexualmente transmissíveis, o medo de sangrar, o medo de doer, enfim, a paixão, a autoestima. Então, são questões que vão estar presentes, né, permeando um relacionamento sexual, e eles vão poder entender que tomar a decisão para a primeira relação sexual não é só essa questão da gente sentir desejo e tesão. Tem muito mais coisas que fazem parte dessa situação do que propriamente não. Claro que o tesão, né, e o desejo tem que estar ali, tem que fazer parte, mas muito mais coisas também fazem parte para a gente poder prestar atenção e ter uma relação sexual, uma decisão sobre essa relação sexual que seja de uma forma mais assertiva, né? E aí vocês podem chegar e dizer, mas Lena, tudo bem, e qual que é a melhor hora? Se nessa lista dela tiver mais coisas contra do que a favor, não, ela está muito distante de estar se sentindo pronta para essa relação sexual. Quando tem menos contra e mais a favor, ela está cada vez mais próxima. Então, o melhor momento é aquele momento onde esses contras quase não existam, ou se eles existirem, que sejam coisas fáceis de serem realizáveis, né? Mas o fato é que, de fato, saber o melhor momento, só que vai saber o seu filho ou a sua filha. São eles que vão, na verdade, decidir. Pode ser que eles tenham tudo isso, que eles estejam lá redondinho, mas ainda não deu o insight interno dela ou dele para que essa primeira relação acontecesse. Ou o contrário, ele pode não estar com nada disso redondinho, não é? E essa decisão, e essa vontade e esse desejo de ter esse insight interno dele tenha acontecido e eles tenham essa primeira vez. Portanto, essa conversa é mais uma conversa para você prepará-los sobre esses elementos facilitadores e sabotadores e ajudá-los a entender melhor o que de fato acontece com eles, do que propriamente a gente garantir que com esse exercício, o meu filho e a minha filha só vai ter uma relação sexual quando eles puderem controlar todas essas situações. Porque isso é impossível da gente controlar. Nem quando a gente é adulta, nem quando a gente é casada, nem quando a gente, é dona do nariz da gente, a gente controla
controla, quanto mais os nossos adolescentes que estão aí começando, né, a sua vida sexual e que tem tanta inexperiência e tanta coisa ainda para eles aprenderem. Portanto, gente, é importante que nessa hora a gente abra esse diálogo para que a gente, de fato, consiga mostrar para eles, né, que existe para uma relação sexual mais elementos além de um corpo que deseja, de um corpo que sente tesão, de um corpo que sente vontade de fazer sexo. E para isso, sempre que a gente tiver oportunidade, e é claro, a conversa sobre essas questões, o jogo, você pode até aplicar esse jogo com eles de uma única vez, mas a gente precisa conversar com eles sobre essas questões que envolvem esses sabotadores e esses facilitadores, não é? A gente precisa conversar com eles sempre que a gente tiver uma oportunidade, sem ser uma coisa irritante, sem ser uma coisa chata, mas sempre que a gente tiver oportunidade. E aí, sabe, a gente mostrar a importância da maturidade, a importância do consentimento, a gente mostrar a importância dessa capacidade de entrega, e para que a gente possa ter essa capacidade de entrega, esses sabotadores precisam estar pelo menos ali mais ou menos controlados, pelo menos aqueles que dão para a gente controlar, controlados, né? E poder assumir as nossas responsabilidades, ter uma vida sexual com responsabilidade, que isso também nos torna uma pessoa muito mais leve nessa hora de um relacionamento sexual. Então, essas questões todas precisam ser conversadas com os nossos filhos, para que eles se preparem, para que eles saibam o que significa ter uma primeira vez, o que significa ter uma relação sexual. Então, a nossa conversa hoje com eles é muito mais abrangente do que simplesmente não fica bem ter uma primeira vez antes do casamento, não ter uma primeira vez, ter uma primeira vez antes do casamento ser apenas uma questão de moral, porque a questão moral hoje é a que menos importa neste sentido, quer dizer, não é que menos importa, mas é que menos tem peso hoje em função do fato de que moralmente hoje não é mais um problema a garota ou o garoto ter a sua primeira vez antes de se casar, né? Então, é importante que a gente olhe para essa realidade e prepare os nossos filhos para que eles possam tomar essa decisão de uma forma muito mais assertiva. Então, gente, esse era o conteúdo, né, que eu preparei para trazer aqui para vocês nessa tarde de hoje. E eu sei que eu trouxe um conteúdo muito denso, muito extenso e que eu vi passar aí várias perguntas, mas eu nem me ative, porque eu sabia que se eu fosse olhar para as perguntas agora, eu não ia conseguir, né, dar continuidade, nem dar tempo, né, ainda bem que vocês amaram, ainda bem que vocês estão aí, acharam que foi bom, porque, na verdade, esse é um conteúdo que tem bastante coisa para a gente falar. E que essa live é uma live, né, que na verdade é uma live aula, uma live que ela não vai ficar disponível por muito tempo para vocês. Essa live, ela vai ficar uma semana disponível para vocês no YouTube. Aqui no Instagram, vocês só têm ela disponível por 24 horas, né? E, obviamente, depois ela fica para as pessoas que fazem parte do Papo Firme, porque essa aula é uma aula que faz parte, né, do curso Papo Firme. Então, lá ela fica disponível até quando as pessoas não quiserem mais, né? Mas aqui para vocês, ela terá uma semana de disponibilidade no YouTube e assim, com relação às perguntas que veio aqui, eu gostaria que quem me fez pergunta, ali no Instagram eu abri uma caixinha de perguntas, tem lá, pergunte para a Lena. Não deu para ver todas as perguntas, eu vou voltar aqui um pouquinho para ver se eu consigo resgatar uma ou outra, mas eu só tenho aqui 7 minutinhos com vocês, então provavelmente não vai dar para responder todas. Então, as que eu não consegui responder, vocês coloquem lá na caixa de perguntas, que eu lá mesmo no Instagram, eu respondo para vocês em forma de vídeo, ou eu trago na próxima live, que na próxima live é só pergunte para Lena. Na próxima live eu não vou trazer conteúdo. Então, vocês podem pegar essas perguntas que vocês me mandaram e vocês, então,
traz no nosso próximo encontro, e no nosso próximo encontro a gente conversa sobre todas elas. Eu vou estar aqui só para ouvir. Hoje, o exercício de ouvir foi de vocês para comigo. E na próxima semana, o exercício de ouvir será meu. Eu estarei aqui todo ouvidos para vocês, tá bom? Mas eu vou dar uma olhada, já que a gente tem ainda aqui uns 7 minutinhos. Ai, que bom, Nirley, que você achou fácil. A Fabi, você respondeu dentro de sua palestra, obrigada. Ai, que bom, Fabi. Às vezes a gente vai trazendo, né, algumas informações que já ajudam. Vai ser um pouquinho difícil aqui eu resgatar, porque eu sei que ficou mais de cima no começo. Mesmo porque tem meninas que se masturbam com 9 anos. Ah, você já falou que eu respondi, né, Fabi? É muito peso em cima dos adolescentes sobre isso, por todos os lados, meninas e meninos. Sim, é muito peso. É muito peso porque eles não estão preparados, eles estão desprovidos. Agora, se um adolescente ele é preparado, porque não adianta, né? É um peso que eles trazem que faz parte da vida deles. E se faz parte da vida deles tomar a decisão sobre a sua primeira vez, e só ele pode tomar essa decisão, e só ela pode tomar essa decisão, porque você vai dizer, não, mas e daí? Antes os pais tomavam essa decisão, dizia que era depois do casamento, e depois do casamento tinha que acontecer. Então, acho que vocês já devem ter ouvido eu contar a história do meu professor, que ele dizia, né, que a primeira vez para as mulheres, antigamente, era como matar, né, para os homens. Os homens, quando eles iam para a guerra. Então, durante a vida inteira, os homens aprendiam que matar era errado. E quando eles iam para a guerra, ou matava ou morria. A mesma coisa acontecia com as mulheres em relação à sua vida sexual. Ela passava a vida inteira aprendendo que sexo era uma coisa ruim, que sexo não era para ser feito, que sexo era uma coisa que não valia a pena, e quando ela casa, ou ela mata ou ela morre. Né? Ou seja, ou ela transa, né? Ou o casamento dela seria anulado. E isso, gente, era uma coisa horrível. Isso era uma coisa horrorosa. Não existe nem, sabe, a gente não tem que ter nenhum orgulho desse tipo de situação. Porque a nossa vida sexual, ela é uma coisa extremamente importante para a nossa qualidade de vida. Se você é alguém que tem uma vida sexual com qualidade, você é uma pessoa que pode, né, ter sabe, uma vida muito mais feliz. Eu estava vendo outro dia, né, eu até comentei no Telegram, que aliás é um canal que eu tenho, se vocês também quiserem me ouvir no Telegram, eu trago uns pensamentos que eu tenho naquele dia. Não posto todo dia não, é de uma vez por semana, alguma coisa assim. Mas aí eu estava assistindo, eu gosto muito do Pedro Calabrese, e estava assistindo o Pedro Calabrese, e ele disse que as pesquisas mostram que a nossa felicidade depende da qualidade dos nossos relacionamentos. E um dos relacionamentos, né, que a gente tem é o relacionamento sexual. E a Helen Fisher, né, e a Esther Perel, elas já mostraram nos estudos dela a importância da satisfação sexual na qualidade dos relacionamentos afetivos que a gente tem. Ou seja, você ter uma gratificação sexual, isso faz você se tornar, ter uma relação de casal muito mais apegada, de muito mais qualidade. Portanto, gente, não podemos olhar para a vida sexual como sendo algo superficial. A vida sexual é algo importante. E essa importância que a gente precisa trazer para o nosso contexto, para que a gente, sabe, lide com os nossos filhos e as nossas filhas, olhando para a sexualidade, dando a ela a sua devida importância. Porque quando o nosso filho ou a nossa filha amanhã se tornar um adulto ou viver uma vida sexual, muito daquilo que a gente trouxe na nossa educação e no preparo que a gente deu para eles vai interferir. E se eu não dei preparo nenhum, esse peso é muito maior nessa hora. Porque eles ficam perdidos, eles não sabem. Ele não tem menor referência. Ah, mas aquela referência lá que você falou não é tudo. Não é tudo, mas é uma referência. Então, começa com aquela, vai surgir outras na conversa que vocês começarem a desenvolver. Portanto,
começa essa conversa, fala com eles, que vocês vão ver que a gente vai, desse começo, achando, né, outros elementos. Aqui a Kate coloca que ela acha que as conversas das mães com os garotos são ainda mais complexas. A menina pode engravidar mesmo, o ímen não tendo rompido. Sim, essa é facilzinho de colocar. Sim, eu falei para você que o ímen tem uma abertura. Então, essa abertura que por onde ela menstrua, né, por onde saem as secreções da mulher, tipo a excitação dela e tudo mais, é suficiente para os espermatozoides entrarem. Então, se ela tiver uma relação sexual, que o sêmen seja colocado na borda da vagina, né, próximo à vagina, a secreção, fui cortada lá fui cortada do Instagram. Acabou o meu tempo. Então, se essa secreção foi... voltando à pergunta dela, né? Se esse sêmen foi deixado próximo da borda da vagina, obviamente, essa secreção vaginal ela vai poder servir de condutor para os espermatozoides e levá-los até lá dentro e, com isso, acontecer a gravidez. Bom, gente, meu tempo esgotou, já caí do Instagram e agora vou sair daqui também do YouTube. Então, eu quero agradecer a presença de todos, foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Até a próxima live, que é sexta-feira, e aí vocês fazem todas as perguntas que quiserem. Tchau. Por que aqui...